Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar muito bem com a graça de Deus. Nós temos apresentado, pela misericórdia, pela graça de Deus, exposições aqui no canal que contemplem as ramificações teológicas para você que se inscreveu recentemente. A gente tem uma abordagem nas ramificações que contemplam a teologia bíblica, histórica, sistemática e prática, onde você vai ter conhecimento vasto e também, dependendo da sua aplicação em conhecer as escrituras, essas ramificações elas vão te ajudar a você poder extrair do texto bíblico aplicações, poder servir melhor dentro do contexto que você está inserido, é, propagando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e toda a palavra que Deus revelou ao contexto social, enfim. Então, a gente tem, de alguma forma, contribuído aí para o seu desenvolvimento, crescimento, de forma que você possa construir de forma contínua esse seu desenvolvimento. Você que é novo no canal, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo seu, não deixa de tocar no sininho para você poder receber as notificações, tá certo? Compartilha, dá essa força para nós aí, que vai ser bênção. Se você quiser conhecer mais alguma questão aí do canal, eu também tenho uma outra rede social que é o Instagram, Teologia Underline Contextualizada, onde a gente coloca algumas reflexões que contemple as ramificações teológicas específicas e em alguns momentos a gente até faz algumas lives e programa e coloca no Instagram, nas quais eu percebo que é necessário para compartilhar alguma situação do contexto contemporâneo e a gente poder refletir, tá certo? Você que é novo no canal, então não deixa aí de se inscrever, compartilhar, tocar o sininho para receber as notificações, tá certo? Enfim, é, sem mais delongas, a gente vai falar sobre o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Eu quero trabalhar com vocês aí um panorama bíblico. Eu quero trabalhar alguns assuntos que contemplem o Antigo Testamento dentro do canal. Posteriormente, a gente vai subir também do Novo Testamento, embora eu tenho algumas coisas já do Novo Testamento dentro do canal, porém eu quero trabalhar tanto o Antigo como o Novo, então dentro dos livros, por isso nós vamos iniciar com o Antigo Testamento, para depois, na virada, quando terminar o último livro, Malaquias, aí a gente entra no Novo Testamento, e por fim, vocês terem no canal aí pelo menos aí os 66 livros de forma panorâmica. E aí eu quero ressaltar o que? Os pontos primordiais que o Antigo e o Novo Testamento abordam. É óbvio que a gente não vai fazer nada exaustivo. Eu estou montando um curso de fundamentos bíblicos e teológicos. Em breve ele vai estar pronto. A gente está deixando com uma cara bem legal e querendo ou não, isso dá muito trabalho para vocês terem uma ideia. E aí eu quero lançar mais à frente. Mas enquanto a gente ainda não está lançando, eu quero fazer essas exposições para te instigar, te encorajar, ao mesmo tempo, dentro desse encorajamento, você poder, junto comigo,
entender alguns pontos preponderantes que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento retrata. É óbvio que o desenvolvimento do estudo que envolve tanto a teologia como as escrituras, a gente precisa fazer de maneira contínua. Obviamente você já tem uma gama de conhecimento das escrituras, porque você participa ativamente na sua igreja, escola bíblica, assiste alguns podcasts que estão em alta, de pessoas bem capacitadas, gente boa no Brasil aí que faz um trabalho excelente. Então, eu quero contribuir mais um canal aí que possa ser útil aí no seu desenvolvimento nas escrituras e nas ramificações teológicas. Então, entrando no Antigo Testamento, abordando um pouco sobre essa questão, a Bíblia não é uma passagem secreta que leva a uma história fictícia como as Crônicas de Nárnia. No entanto, não é simplesmente uma coleção de registros antigos. A primeira coisa que nós precisamos colocar na nossa mente é que a Escritura, seja ela o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, ela não é uma história fictícia. Ela não é uma história fictícia como alguns estudiosos dentro da academia teológica ou pensadores estudiosos. Eles trabalham algumas questões da literalidade das escrituras e utilizam uma ferramenta da ramificação teológica, da ramificação prática, que é a exegese, a hermenêutica, e alguns chegam a entender que as escrituras, por ter narrativas e outros gêneros literários, que mais à frente a gente vai poder pensar, tem mitos, enfim, algumas questões aí que eles trabalham na questão da ficção. E na verdade não é bem assim. Nós estamos falando de um livro que foi escrito há muito tempo atrás, dentro de uma cultura entre línguas diferentes. A Bíblia ela foi escrita em hebraico, partes em aramaico e em grego. Então você tem uma linguagem, você tem contextos culturais diversificados, nações, tudo ali no meio, enfim, histórias, e uma ala de estudiosos que tem uma linha ou uma teologia de natureza mais liberal, mais crítica. Eles entendem que a redação literária das escrituras tenha questões de mito. Não é assim que eu penso. Eu trabalho a teologia, a exposição das escrituras de uma linha confessional. Embora eu faça exegese, análises críticas da fonte, da forma e da redação, que é uma forma de você estar estudando as escrituras, porém eu a estudo com o pressuposto de que Deus a revelou a homens em diversos contextos e que eles descreveram o que nós temos registrado nos 66 livros para o nosso crescimento, desenvolvimento, para a fé, para a aplicação dos princípios, valores, mandamentos, juízos e tantas outras questões que as escrituras apontam para a nossa caminhada, para o nosso benefício. Então eu entendo que, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda a escritura foi inspirada por Deus. Soprada, a palavra inspirada no grego é theopneustos, que é soprada
de dentro de Deus. Ele assoprou usando homens dentro de diversos contextos nas quais eles escreveram, ouviram pessoas, enfim. A Bíblia fala em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que esses homens foram movidos pelo Espírito de Deus. Homens santos que puderam escrever e também retratar e relatar a vontade de Deus e tudo aquilo dentro de contextos específicos da ação de Deus, tá certo? Então, a Bíblia em si, ela não é uma obra fictícia como as Crônicas de Nárnia, nem tampouco uma coleção de registros antigos. É interessante que o Antigo Testamento ele vai se desenvolver entre o Oriente Próximo Antigo. Aí nós temos civilizações que estão dentro daquele contexto. A Mesopotâmia, ali está cheio de nações ali. Então a Mesopotâmia é um território grande. Você tem a Anatólia, que seria hoje a Turquia, ou a Ásia Menor nos tempos antigos. A Ciro-Palestina, tá? Você tem o Egito, você tem a Península Arábica, entre outras regiões ali. Então, todo o Antigo Testamento, ele está sendo desenvolvido dentro de um contexto geográfico específico. E o Antigo Testamento, as narrativas, né, as profecias, os livros históricos, os livros poéticos, você vai perceber na sua leitura que o narrador, o autor do livro, ele vai descrever uma série de fatos específicos dos povos antigos habitando em contextos geográficos específicos da época, que para o nosso contexto contemporâneo já não existe, embora tenha algumas nações que ainda permanecem. Então, dentro desse contexto específico que nós estamos falando e abordando, todo o Antigo Testamento ele se desenvolve dentro de uma cultura específica que não é a cultura ocidental, mas é uma cultura oriental. E essas regiões específicas, você tem desenvolvimento político, desenvolvimento econômico, desenvolvimento de educação, desenvolvimento agrário, desenvolvimento de espiritualidade. Você tem, em meio a esses povos que nós estamos citando, Mesopotâmia, Anatólia, Ciro-Palestina, Egito, Península Arábica, entre outros ali, uma série de espiritualidades distintas. Era muito comum naquele período de tempo a existência do politeísmo. Que é o politeísmo? É muitas divindades. E as escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas me referindo ao Antigo Testamento, você tem os narradores, os autores do Antigo Testamento descrevendo as divindades de outras nações ali, desde lá do livro de Gênesis até o livro de Malaquias, você tem aí referências dos autores abordando como que era a espiritualidade de outras nações, inclusive a espiritualidade do povo de Israel. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente. Então, você tem
todo um desenvolvimento social, econômico, político, jurídico, educacional, religioso dessas nações. E o Antigo Testamento, ele deixa pistas, descrições claras ali. Obviamente que o Antigo Testamento, ele não é um livro histórico. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento é um livro de fé. É um livro em que as pessoas procuram meditar, refletir, extrair do texto sagrado coisas específicas, princípios, mandamentos, juízos, valores e tantas normativas importantes que a gente vai ver ao longo dessas exposições. O cristão e aquele que tem temor a Deus acaba estudando de uma forma mais confessional. Mas isso não significa que você e eu não possamos também olhar para o contexto cultural dentro dessa abordagem que eu estou falando para vocês. E a Bíblia ela tem uma vasta narrativas abordando sobre essas questões. Então, vale a pena a gente aí conferir essas coisas. O Antigo Testamento ele é composto por 39 livros. Dentre esses 39 livros, nós temos uma divisão dentro da teologia, tá certo? Aqui a gente está entrando numa área, numa ramificação que é a bibliologia, uma ramificação da teologia sistemática. E a gente divide o Antigo Testamento em Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, depois os históricos, que vai de Josué a Esther, os poéticos, envolvendo Jó até Cântico dos Cânticos, e depois os profetas maiores e menores, que envolve o livro de Isaías até o livro de Malaquias. Então, dentro da construção do Antigo Testamento, o Pentateuco, é o que nós temos, é o que é chamado de Torá na Bíblia hebraica, Torá. E a Torá, ela nada mais é do que ensinamentos. E aonde você tem, dentro dos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, uma série de mandamentos, princípios, normas, juízos, estatutos que Deus dá para a sua nação, o seu povo, povo de Israel, que vai se desenvolver a partir de um chamado específico de um homem que não é israelita, mas que vem ali dos arredores da Mesopotâmia, um homem chamado Abraão. Abraão não é alguém que tem a característica israelita. Ele pertence aos descendentes de Sem, ele é semita, conforme a gente percebe lendo Gênesis, capítulo de número 12, capítulo de número 11, capítulo de número 10, você tem o capítulo 10, 11 e 12, você tem os descendentes de Noé após o dilúvio, Sem, Cã e Jafé, e aí dentro do tronco familiar de Abraão, você percebe que ele vem dos descendentes de Sem, então ele é um semita. E a partir daí, um dia Deus aparece e se revela a ele, e ele larga toda a parentela dele, onde ele está, em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e vai para uma terra onde Deus o guia, e dentro dessa jornada você vai ter o desenvolvimento aí do povo de Israel. Então começa tudo com Abraão, depois Isaac, depois Jacó, nós temos os patriarcas, né?
E aí temos José, depois eles vão para o Egito, se torna uma grande nação, e aí Deus vai fazer uma aliança já com uma numerosa nação através de Moisés. Mas isso a gente vai ver lá na frente. A gente vai entender um pouquinho sobre o que é a aliança e a lei do Senhor. Essas duas coisas, elas estão conectadas dentro do Pentateuco, porque quando Josué ele vai entrar na terra prometida e ele vai conquistar e o povo passa agora a habitar nessa terra, eles vão viver mediante a lei que o Senhor os entregou. E isso está registrado dentro do Pentateuco. É muito legal quando você entende o Pentateuco, você passa a compreender melhor os livros históricos, como Josué, Juízes, Ruth, primeira e segunda Samuel, primeira e segunda Reis, Crônicas, primeira e segunda Crônicas, o livro de Esther, Esdras e Neemias. Você acaba entendendo esse movimento histórico nesses livros, aonde Israel já é uma numerosa nação, já bem estabelecida. E aí você tem os profetas maiores e menores, que são profetas específicos que nós também dividimos. Esses profetas você tem antes do cativeiro babilônico, no meio do cativeiro babilônico e pós-cativeiro babilônico. Então você tem uma construção de quê? De profecias, de oráculos divinos de Deus, de Yahweh, ou de Javé na tradução, do Deus da aliança e da lei do povo de Israel. E esses profetas, eles vão ser portadores perante a nação, transmitindo a palavra de Deus. E está cheio de profecias ou oráculos, ou como alguns gostam de dizer, né? A palavra oráculo, né? Mas é profecia, é palavra de Deus. Então você tem profecias de julgamento, profecias de acusação, profecias de pecados gravíssimos, você tem profecias de juízos, seja tanto para o povo de Israel como para as nações que estão vivendo naquela contemporaneidade, naquele tempo, e é muita profecia. Você tem profecias de ensinamento, profecias didáticas, você tem profecias de restaurações, enfim. E esses profetas, sejam maiores e menores, você vai perceber dentro da literatura que o dias da existência destes não foi nada fácil. Por quê? Porque você tem dentro da construção do livro histórico, principalmente 1 Samuel, 2 Samuel, até Juízes você tem também, mas Juízes tem uma outra pegada. Mas 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, que seria um livro pós-cativeiro, que aí eles vão retratar algumas questões que envolvem o Reino do Sul. Você tem profecias específicas de profetas específicos, tanto maiores como menores, que estão vendo todo o desenvolvimento caótico e até mesmo a quebra da aliança perante Deus, o Berit, assim como também o desprezo e a prevaricação por meio das iniquidades, transgressões e pecados em relação a Deus, e eles invalidando a lei do Senhor recebida, ou seja, desprezando o Pentateuco. E aí os profetas eles entram em ação, Deus separando para uma obra, e não foi nada fácil esse contexto. Então, nós temos aí os poéticos. Você tem o livro de Jó,
Você tem um livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cântico dos Cânticos. Poéticos, tem uma literatura mais graciosa, cheia de altos e baixos, tem muitos princípios, muitas narrativas que expressam a biografia de personagens específicos que não são fictícios, como diz a academia, que não são mitos, são personagens verdadeiros com sentimento, alma, pensamentos, vontades. E aí você percebe, dentro da construção dos livros poéticos, movimentos de adoração, de louvor, de entrega de muitos, como também situações tensas, como lamentos, choros, angústias, a alma aflita, gemendo, clamando, gritando pelo socorro de Yahweh, de Javé. Então, você tem uma construção nos livros poéticos específicas de períodos também tensos que Moisés passou, muitos salmos compostos por Davi, outros, Asaf, os filhos de Coré, Moisés, Salomão, dentre outros autores. Então, é muito interessante a literatura, ela é muito rica. Assim como também o livro de Provérbios, que você extrai princípios de sabedoria e aplicação para o seu cotidiano. Um livro espetacular. Já o livro de Eclesiastes é um livro mais reflexível. Alguns entendem que esse livro bota as pessoas um pouco para baixo, porque ele expressa sempre uma palavra lá, vaidade, tudo é vaidade. E aí você tem a narração do livro de Eclesiastes, o pregador falando. O pregador ali é o Salomão, já na sua velhice. E esse livro, ele não é um livro que coloca as pessoas para baixo. Pelo contrário, ele revela coisas importantíssimas que faz parte da vida da raça humana, da criação. Então, a gente vai tirando princípios que esse livro ele aborda. E Cânticos dos Cânticos, que é um livro que hoje ele é bem polêmico para alguns. Tanto judeus de linha ortodoxa, como os crentes de linha ortodoxa, entendem a relação de Deus com o povo judeu e de Cristo com a sua igreja. Já outros de linha mais liberal ou de linha mais aberta entendem que o livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão é um livro de natureza que expressa a beleza da sexualidade, do casamento, do flerte, do namoro entre um homem e uma mulher. Enfim, e alguns chegam a dizer que é o livro mais pitoresco das escrituras. Alguns dizem assim. Esse livro específico, ele tem muita figura de linguagem, é um livro especificamente pouco abordado, pouco lido, pouco refletido, mas é um livro muito específico e importante se ler e se refletir para cultivar o amor. É um livro espetacular. Então, dentro do que nós estamos falando, então fecha aí 39 livros o Antigo Testamento, com uma abordagem muito legal que a gente vai procurar trazer para vocês. Então, a história bíblica, portanto, não é um registro objetivo de eventos puramente humano, embora você tenha nas narrativas circunstâncias, falhas, pecados, grosseria, martírios, assassinatos, você tenha
coisas boas, belas, importantes, mas também coisas bem drásticas. E Deus permite essas coisas estarem descritas para que a gente veja também e perceba o desdobramento do pecado. A Bíblia, ela é um relato dos atos de Deus na história. A Bíblia é um relato de Deus na história. Essa é o foco. A Bíblia, ela tem 4 temas importantes. Esses 4 temas importantes são criação, queda, redenção e consumação. São 4 temas importantes que caminham de Gênesis ao livro de Apocalipse. Dentro desses 4 temas, nós temos um tema importante que sobressai, que é o tema dos temas, que é a redenção. O que é a redenção? A redenção é a salvação da humanidade. Então, você tem a salvação como o ápice maior de Deus agindo em prol da humanidade, escolhendo sim um povo dentro da supremacia e soberania dele, escolhendo Abraão para poder, através dos descendentes de Abraão, vir o descendente por excelência, que é Jesus Cristo. Através do corpo e do sangue de Jesus Cristo derramado, oferecido na cruz, como Jesus diz em Marcos 10:45, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Quando eu fosse levantado, conforme João, capítulo 3, fosse levantado, atrairia muitas pessoas. Então, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo é um plano de redenção de Deus que é construído desde o livro Bereshit. Bereshit significa início, começo, que é o livro de Gênesis. Então, quem está na construção da história bíblica é o próprio Deus. São atos de Deus na história revelando a sua misericórdia, sua bondade, sua graça, seu amor, seu perdão, sua longanimidade, como também você percebe em vários momentos alguns pontos em que Deus exerce juízo, ira, por questões em que a humanidade se rebela contra a pessoa de Deus. Principalmente você vê isso muito no Antigo Testamento. E isso não significa que Deus não tenha amor. É porque há uma escolha da natureza do homem caída por se rebelar contra Deus. Então, a Bíblia, a história bíblica, você tem um relato comovente aí dos atos de Deus na história, tá certo? Nós estamos indo para o fim e tudo que a gente vai abordar dentro dessas exposições que vocês vão ter dentro de um panorama e ressaltando, como eu disse, alguns elementos principais, porque a gente não tem como aprofundar de forma muito profunda. Isso aí a gente vai fazer para quem se interessar, a hora que eu lançar aí um curso do Antigo e do Novo Testamento num preço acessível e a pessoa quer se aprofundar mais, e aí ela pode ter esse curso. Mas eu quero que vocês tenham aí um panorama, um entendimento aí. Então, a nossa bibliografia, porque eu vou basear-me em uma bibliografia. Então, eu vou me basear no Panorama Histórico de Israel para estudantes, da editora AD Santos, do professor Antônio Renato Gusso, um homem de Deus, da editora AD Santos lá de Curitiba. A gente vai usar o livro
Panorama do Antigo Testamento da Editora Vida, do Andrew Hill e do John Walton, um livraço. Também vou usar o Pentateuco da Vida Acadêmica, a editora, do Paul Hoff, eu uso até os dias de hoje, é um livraço. Também vou usar a introdução do Antigo Testamento, tanto do Tremper Longo III, como do Raymond Dillard, que é um dos livros muito utilizado dentro das academias aí, de introdução ou panorama do Antigo Testamento, porque ele tem uma linha de trabalho muito legal, tá? E aí a gente vai trazer algumas coisas importantes aí que ele também trabalha em cima. A gente vai falar também do panorama do Antigo Testamento aí do Samuel J. Schultz e do Gary Smith, que também é um outro livraço. Para a construção de um panorama e de um Antigo Testamento, esses livros aí, penso que vai ser muito importante você adquirir, tá certo? E tendo ideia de que se você puder, à frente, poder comprar esses livros e adquirir para sua biblioteca, vai ser bênção, porque, como eu disse anteriormente, você vai construir o seu desenvolvimento teológico, e isso é de forma contínua, lendo, avaliando, refletindo, lendo as escrituras juntamente com esses livros, fazendo os seus próprios apontamentos, seu senso crítico. Uma das coisas que a teologia nos dá é o senso crítico de avaliar a teologia, aquele ponto de vista daquele acadêmico, para que a gente não seja homens levados por qualquer vento de doutrina. Eu estou trazendo para vocês o melhor do Antigo Testamento, tá certo? E a gente vai trazer mapas, a gente vai trazer figuras, vai ser assim uma jornada muito legal, tá certo? Por que eu fiz isso com vocês? Eu senti no coração de poder compartilhar o Antigo Testamento, porque eu percebo que tem muita gente que fala muita bobagem do Antigo Testamento. Usa muita analogia com uma aplicação que é complicada, que muitas vezes basta ler com calma o texto bíblico para fugir das tais alegorias ou tipificações. Sim, existe uma forma de você aplicar a alegoria e a tipificação, mas nem sempre dá para fazer isso dentro do texto e do contexto, tá certo? Então, minha proposta é fazer com que você possa aí, ter conhecimento do Antigo Testamento, posteriormente do Novo Testamento, com o viés das Escrituras, a gente parando para pensar, refletir em cima de tudo isso, tá certo? Que Deus possa te abençoar, te agraciar, que o Senhor possa nos fortalecer, que você não deixe de se inscrever no canal, tocar o sininho, né, para receber as notificações, compartilhar com o pessoal. Se você quiser ajudar o canal, vou deixar o Pix nas descrições. Se você quiser contribuir, você também não é obrigado a contribuir. Enfim, é uma maneira aí da gente também poder ajudá-los e vocês aí também, de alguma forma, ajudar outros dentro do conhecimento das Escrituras Sagradas, né? A gente tenta ajudá-los da melhor forma possível, né? Nessa construção aí teológica e bíblica, passando aí dentro do Antigo e do Novo Testamento. Tá certo? Não vai ser de forma exaustiva, mas vai ser bem substância, como diz aí o pastor Jeremias lá da 8ª igreja lá presbiteriana lá em Minas Gerais, né? Vai ser com substância mesmo aí. Vamos procurar aí desenvolver algo aí que
possa te ajudar e você possa multiplicar esse conhecimento, que não tem crise. Multiplica porque é bênção. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento da palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus e poder viver de forma que agrada a Deus nesse contexto que nós estamos vivendo, que é bem complicado, vai ser uma bênção. Um grande abraço a todos. Valeu!